Vinícius Júnior bailou mais uma vez jogando contra o Benfica e dando uma excelente resposta diante das ofensas que ele sofreu contra o Benfica. No vídeo de hoje a gente vai detalhar como foi o primeiro tempo, como foi o segundo tempo, principalmente com foco nas atuações do Vinícius Júnior, e também vou falar sobre como está sendo a repercussão no principal jornal espanhol, o Diário AS, mais conhecido por cobrir o Real Madrid, como está sendo a repercussão dessa vitória e a ênfase que eles deram para o Vinícius Júnior no jogo de hoje. Mas antes, quero te convidar para você se inscrever no nosso canal. A gente está com a meta de chegar em 400 inscritos, faltam apenas 18, então se você gosta de notícia de futebol internacional diariamente e também futebol brasileiro, vou te convidar você a se inscrever e deixar seu like caso goste do vídeo, beleza? Então apoie o nosso projeto que tem só um mês que a gente começou o canal, beleza? Bora pro vídeo! Antes de mais nada, vamos falar sobre o contexto do jogo de hoje. O jogo aconteceu pelos playoffs da Champions League, é a fase 1/16 avos de final, é uma fase nova que foi criada depois dessa reforma que teve na Champions League, antes das oitavas de final, tem essa fase para os piores colocados da fase de liga. O Real Madrid, que está atravessando uma péssima fase ao longo desse ano, teve que jogar e pegou logo o Benfica, que é um adversário duríssimo. Teve o jogo de ida, que foi lá no estádio do Benfica, que teve o caso emblemático de racismo do Prestiani contra o Vinícius Júnior, e hoje teve um jogo carregado de expectativa, né, nesse jogo de volta do Benfica contra o Real Madrid. O pessoal queria ver como é que seria a atuação do Vini, o pessoal tava de olho ali, depois do Benfica emitir um comunicado, uma nota em apoio ao Prestiani, a galera tava meio aflita em relação ao jogo de hoje. E o jogo começou bem tranquilo relativamente, o Benfica começou em cima nos primeiros minutos, o jogo estava relativamente equilibrado, o Benfica estava, em alguns momentos, estava melhor no jogo, depois o Real Madrid, só no final do primeiro tempo, que o Real Madrid começou a amassar e buscou realmente liquidar logo a partida, mas antes teve gol do time do Benfica. O Benfica conseguiu marcar, inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre Richard Rios. O Rios ele ainda não é titular absoluto jogando pelo Benfica, ele foi, para quem não sabe, ele foi a contratação mais cara da história do time do Benfica. Ele não é um titular absoluto, principalmente com a saída do Prestiani. Foi ele quem assumiu aquela vaga ali, ele, não sei se ele agrada tanto o José Mourinho, mas eu particularmente, eu não sou palmeirense, mas eu particularmente me agrado bastante do futebol do Richard Rios. Eu gosto dessa dinâmica que ele dá no jogo, desse drible rápido que ele tem, dessa condução, dessa troca de direção rápida que ele tem. E o gol começa justamente com um passe desequilibrante que ele deu. Ele não foi a assistência, foi a pré-assistência, mas ele deu um passe quebrando as linhas ali, espetacular. O Richard Rios, quando ele pegar confiança, pra mim, ele vai ser um jogador. Possivelmente, o Benfica sempre vende muito bem seus jogadores da primeira prateleira, pro primeiro escalão do futebol europeu. E o Richard Rios, na minha concepção, se pegar ritmo, se ele conseguir ser um jogador protagonista jogando pelo time do Benfica, pra mim, ele pode ser jogador de primeira prateleira do futebol mundial. Ele tem características que são bem raras, característica real de jogador de futsal jogando um futebol de campo. Então, pra mim, me interessa bastante esse tipo de jogador. Ele deu essa pré-assistência pro jogador do Benfica, conseguiu ali botar o Benfica na frente, embora ainda o jogo não tivesse tão favorável para o time do Benfica. O Real Madrid até conseguia equilibrar as ações, e embora o Benfica dominasse em alguns momentos, o Real Madrid dominou, e logo após do gol do Benfica, o Tchouaméni colocou novamente o Real Madrid na frente, né? Embora o jogo esteja empatado, no agregado o Real Madrid venceu por 1-0 jogando fora de casa, estava 2-1 no agregado. O Tchouaméni, que fez uma partida bem interessante na minha opinião. Abri outro parênteses aqui para falar sobre a seleção da França. A seleção da França, se quiser, consegue montar 2 a 3 seleções incríveis, 3 times titulares a França consegue fazer. O meio-campo da França é muito forte, o ataque da França é muito forte, e o Tchouaméni é prova disso, né? O Real Madrid jogou sem o Mbappé está sofrendo com muitas lesões ao longo desse ano. Na minha opinião, o Vinícius Júnior, embora tenha tido uma má fase junto com todo o time do Real Madrid, mas o Vini Júnior é o principal jogador do Real Madrid, para mim é inegável, não tem condição falar o contrário, embora o Mbappé crave demais, é o Vini Júnior quem decide nos principais momentos que o Real Madrid precisa, né? Mesmo com o time indo muito mal recentemente, é o Vini Júnior que tem aparecido. E aí, no segundo tempo, o Real Madrid ainda fez um gol, só que o Gonçalo estava impedido. O Real Madrid ainda fez um gol no primeiro tempo, enquanto o jogo estava 1-1 ainda, mas foi impedido porque o Gonçalo, que também é um jogador que não me agrada muito, eu não sei se é porque na época que o Endrick estava jogando no Real Madrid, o Gonçalo acabava ganhando mais minutos do que o Endrick, eu tomei um ranço dele por conta disso, mas ele, vez ou outra, ele guarda os golzinhos dele, ele tem o mérito dele. Ele estava impedido nesse lance, foi o impedimento semiautomático, o juiz nem precisou olhar no VAR. Enfim, o jogo terminou de 1-1, clima bem tenso no final do primeiro tempo. O Real Madrid até pressionou, tentou liquidar logo a partida, mas não conseguiu. E no segundo tempo, felizmente, Vinícius Júnior
foi o cara que resolveu liquidar essa partida. Parece que o roteiro estava escrito para ele finalizar esse jogo. Ele recebeu um lançamento espetacular do Arda Güler, botou na frente, foi logo contra o Otamendi também, que foi um dos jogadores que mais perturbaram ele naquele primeiro jogo. E aí, ele fez uma coisa, uma qualidade que ele tem, um chutinho de direita dele, que é rasteirinho, que é no cantinho, que ele costuma acertar bastante. Quero até lembrar do jogo da Copa do Mundo, que ele fez um gol, só que tava impedimento. Eu não vou me lembrar exatamente se foi nas oitavas de final, acho que foi nas oitavas de final contra a Coreia, ou se foi na fase de grupos ainda, que ele recebeu a bola, deu só um toquinho assim, lindo, um efeitozinho de leve, só para tirar do goleiro, pra bola entrar no cantinho, para matar o goleiro, mas infelizmente foi impedido, e ele já tinha mostrado essa valência há muitos anos, e mais uma vez ele fez um gol dando esse toquinho assim, lindo de ver. Pra mim, foi um golaço. O golaço não é só chute no ângulo, não é só gol de bicicleta, pra mim isso é um golaço. O Otamendi ficou perdidinho, nem conseguiu chegar junto, nem conseguiu aproximar na finalização dele, e ele deu esse chutinho lateralizado assim, no cantinho do goleiro, e mais uma vez meteu dança. Vinícius Júnior fez exatamente a mesma comemoração que ele fez quando fez o gol, jogando no estádio do Benfica, e que deu todo aquele drama, toda aquela polêmica, o chororô do caramba do time do Benfica, e ele, mais uma vez, fez a dancinha, repetindo a mesma situação do jogo contra o Atlético de Madrid, quando a torcida do Atlético de Madrid foi intolerante também em relação a ele, e aí teve o gol do Rodrigo, né, que eles dois sambaram ali na torcida do Atlético de Madrid. Enfim, foi a melhor resposta. O Vinícius Júnior, pra mim, é um jogador de classe mundial, merecia ter sido bola de ouro, embora ele tenha sido o melhor do mundo naquela temporada. Ele joga em altíssimo nível, e contra ele tem a situação de que toda vez que ele vai mal, a torcida e a imprensa como um todo já resolve colocar ele como se fosse um bagre, né? Como se ele fosse sorte. Não sei, não faz o menor sentido. O cara que já deu 2 Champions League pro Real Madrid, ele foi protagonista nas duas. Se ele joga minimamente mal durante 10, 15 jogos, que faz parte. Se ele fosse o jogador que nunca joga mal, ele estaria no nível do Messi, Cristiano Ronaldo, e não existe nenhum jogador do nível do Messi, Cristiano Ronaldo jogando no futebol atualmente. Então, são muito injustas as críticas em relação ao Vinícius Júnior. Óbvio que ele vai oscilar, assim como todo o time do Real Madrid está oscilando. Valverde foi vaiado, Bellingham foi vaiado, mas as vaias pesaram mais pro Vinícius Júnior, porque a torcida do Real Madrid, ela abraça quando ele tá bem e descarta quando ele tá mal. Não é o papel de uma torcida, na minha concepção, que deveria fazer com um de seus maiores ídolos, né? O Vini é o atual maior ídolo do time do Real Madrid, tirando o Carvajal ali, que não é mais titular, o Courtois também irá nessa prateleira junto com o Vini, mas a torcida do Real Madrid não abraça o Vinícius Júnior quando ele precisa, e ele dá a resposta na bola. Excelente notícia para a seleção brasileira. Vini estava muito mal no fim do ano passado, conseguiu retomar, tá fazendo gol atrás de gol, fez lá contra o Benfica, agora fez no jogo de volta, tá jogando demais, e notícia excelente para a seleção brasileira. Quero trazer também a repercussão do Diário AS. O Diário AS colocou na capa o Vinícius Júnior, citando, né? O título foi Los octavos são de Vinícius, ou seja, as oitavas são de Vinícius Júnior. O brasileiro confirma a classificação de Real Madrid e começou mal e soube se reabilitar. Sporting City, é o próximo confronto, né? Jogaço esse próximo jogo. E preocupante, lesão do Asensio, né? O Asensio se machucou ao longo dessa partida. Parece que é um karma, o Real Madrid não consegue ter zagueiros. Enfim, o Florentino tem que contratar mais 10 zagueiros, porque parece que todos vão se machucar. O Real Madrid não consegue ter elenco em relação à defesa, e o Real Madrid, com esse time, se pega o Manchester City, não tem como, só se for a mística mesmo do Bernabéu para botar o Real Madrid na próxima fase, mas jogando o que tem jogado, só o Vinícius Júnior e o Mbappé muito inspirados, junto com a torcida, com o Bernabéu, com a mística do Bernabéu, para conseguir passar pelo City. Se não melhorar, se jogar sem zagueiro novamente, não vai ter futuro esse jogo do Real Madrid contra o City. Queria saber a sua opinião, se você assistiu, se você não assistiu, quais suas impressões do jogo de hoje, se acha que o Benfica merecia a classificação ou o Real Madrid realmente jogou melhor e o Vinícius Júnior segue sendo o craque do time. Deixe sua opinião e, caso tenha gostado, deixa o like. Valeu!